Aconteceu no cemitério São José de Ubá, interior do estado. Meu tio irmão, irmão do meu pai, Wilson, era administrador de lá, cemitério São José de Ubá. Temos até jazigo da família nesse cemitério. E é em épocas de finados que o cemitério fica lotado, cheio de visitações. Os visitantes limpam os túmulos, colocam flores, acendem velas, fazem rezas, orações e lá permanecem até o local fechar. Inclusive ontem, na narrativa que eu fiz da Carta da Saudade, vocês devem lembrar que a nossa ouvinte, Kátia, falou que na Páscoa foi até o cemitério fazer uma limpeza no túmulo da mãe. É assim, no dia, isso você pode fazer em qualquer dia, mas geralmente no finados, a maioria das pessoas vai e faz uma limpeza, até pintam o túmulo, cuidam, enfim, do túmulo, da pessoa falecida. Quer dizer, os visitantes não só limpam os túmulos, colocam flores, acendem vela, fazem orações e lá permanecem. Muitos até o cemitério chega a hora de fechar. O cemitério geralmente fecha às 5 horas da tarde. Bem, e as crianças, enquanto ficam os adultos em volta ali do túmulo, ou cuidando, ou rezando, ou orando, as crianças, elas pulam pra lá e pra cá. Sabe como é criança? Criança não tem noção de que ali é cemitério. Você pode dar bronca, quieto, silêncio. Mas criança é criança, e corre pra cá, corre pra lá, minha mãe me contou então o que aconteceu exatamente com o primo dela de 8 aninhos, que se chamava Gabriel. Gabriel estava brincando no cemitério, naquele dia de finados, em que a família estava lá cuidando do túmulo. Gabriel deu aquela escapadinha e saiu brincando pra cá, correndo numa rua aqui, numa rua ali, passa por um túmulo aqui, passa por um túmulo ali, e na inocência de criança, pegou um brinquedo num túmulo. Ele pegou um brinquedo, numa dessa de vai pra cá, vai pra lá, corre pra cá, corre pra lá, e numa dessas aí ele passa em frente a um túmulo que tem brinquedos, e uns 2, 3, e ele pega um daqueles brinquedos, um pequeno que ele podia esconder, vamos dizer assim. Eles eram pobres na época, muito pobres, e por não ter quase nada, e os pais, que também não tiveram brinquedos, não davam importância aos desejos e sonhos das crianças. Toda criança quer ter um brinquedo. Gabriel se encantou com aquele brinquedo. Entre 2, 3 que estavam ali no túmulo, 3, 4, ele se encantou com aquele brinquedo que inclusive era o menor, aquele que ele podia levar, vamos por dentro do bolso, um peão que estava em cima do túmulo. Ele então viu que aquele peão dava para que ele colocar no bolso. Ele pegou o peão e colocou no bolso. E aí vai pra cá, vai pra lá, chega até o túmulo da família, que a família reunida, a família estava pronta para ir embora, foram embora pra casa. Agora, ele sabia que tinha que esconder esse peão, pois se os pais descobrissem que ele levou um brinquedo, ele levou um peão, ainda do cemitério, de um túmulo, ele iria levar uma surra, iria apanhar. Mas iria mesmo. Então, ele escondeu o túmulo debaixo do colchão. Quando ele saía, quando ele ia para brincar, quando ele ia para a escola, aí ele colocava o peão escondido no bolso
e ia brincar com as outras crianças. Sabe, aquele peão, né, que você tem assim a pontinha dele, que é uma espécie de um prego. Aí você pega a fieira, vai enrolando a fieira, vai enrolando, até que chega aqui em cima, né? Isso. Só que aconteceu de Gabriel. Olha, aconteceu um fato interessante. Gabriel começou a falar sozinho. Era só ele entrar no quarto que começava a falar sozinho. E a mãe até começou a perguntar: mas que você tá falando sozinho, Gabriel? O que tá acontecendo? Você tá maluco, é? Tá ficando doido, meu filho? Aí ele se calava, mas dava uma bobeada e ele começava a voltar a falar sozinho. Naquela semana, tudo correu normalmente bem. Até que lá na escola, na semana seguinte, ele escorregou e caiu. O peão que estava no bolso, vocês conhecem o peão, ele tem aquela ponta de prego, aquela ponta que é onde você coloca a fieira. Então, Então, quando ele caiu lá na escola, com aquele peão no bolso, aquele peão com o prego enferrujado rasgou sua perna. Ele caiu, escorregou e o peão com aquele prego rasgou a sua perna. Rasgou deu um corte assim de alguns centímetros, uns 5 centímetros. Ele rasgou assim, meio fundo, viu? Meio fundo. Chegando em casa, Gabriel não falou nada pra ninguém que havia cortado a perna, pois sabia que se fosse contar como havia cortado a perna, teria também que contar da onde ele pegou o peão. Teria que contar da onde ele pegou o peão. Tudo bem, você cortou com o peão. E aonde é que você pegou esse peão? Ele iria dizer, ele iria falar que foi em cima de um túmulo lá no cemitério. E como sempre foi educado a não pegar nada que não lhe pertencesse, Gabriel sabia que, olha, não só pelo peão que ele pegou, mas da onde ele pegou, ele levaria uma surra. No dia seguinte, ele foi para a escola e não brincou. Em casa, todos notaram que Gabriel estava meio desanimado. De repente, Gabriel começou a ter febre. Foi levado, precisou voltar para casa, porque ele não estava conseguindo ficar na escola. E uma vez chegando em casa, foi colocado na cama, foi preparado ali um chazinho para ele, porque ninguém sabe exatamente o que está provocando aquilo nele. Só que daqui a pouco ele começa a falar sozinho. Ele já vinha falando sozinho, mas agora, com aquela febre, ele colocado na cama para descansar. Eu não quero mais ele aqui. Tira esse menino daqui. Eu não quero esse menino daqui. Tira esse menino daqui. Tira esse menino daqui. Eu não quero mais ele. Ué, os pais levaram um susto. Acharam até que ele estivesse delirando por causa da febre. Agora, perceberam também que estava machucada a perna dele aqui na altura da coxa e ele não estava aguentando andar. Embora já tivesse praticamente cicatrizado aquele ferimento, mas ele estava com muita dor, morrendo de dor e nem conseguia andar. Foi quando viram, então, aquele machucado ali na perna. Inclusive, embora meio cicatrizada, quer dizer, vai cicatrizando nas pontas, mas o meio ainda estava meio infeccionado. Levaram ele, então, para o hospital. Lá para o pronto-socorro do hospital, para ver o que era aquele machucado na perna. Foi medicado. Trouxeram Gabriel de volta. Em casa, Gabriel piorou. Sim, e dizia
Eu não quero que ele venha aqui, eu não quero, tira ele daqui. E pronunciou um nome chamado Diego. Tira! Esse Diego tá aqui, eu não quero ele aqui comigo, tira o Diego daqui. Diego? Mas que Diego é esse? E que medo esse Diego causava nele? É delírio, ele tá delirando, é a febre, tá delirando. E começava a gritar. Foram novamente ao médico e disseram a ele, ele fica falando um tal de Diego pra tirar o Diego de lá, ninguém sabe o que é. E mais remédio, e ele voltava do hospital, a princípio parecendo que bem cuidado, bem tratado, mas cada vez pior. O Diego voltou, eu não quero mais ele, eu não quero ele aqui, eu não quero brincar com ele. Ele não comia mais, ele só gritava de dor. E aquela ferida, embora as pontas estivessem cicatrizadas, mas no miolo, assim, daquele corte, bem no centro, ainda não sarava, estava ainda infeccionado. Foi quando o pai, então, resolveu chamar uma rezadeira, porque aquilo do menino não era uma coisa boa. Aquilo lá não sei, não parece ser uma coisa assim, parece que é, sei lá, alma do outro mundo, vamos dizer o português claro. E lá chegando, ele foi buscar a rezadeira. Lá chegando a rezadeira, no que ela entrou, Dona Maria Rezadeira, ou Maria Benzedeira. Quando ela chegou, assim que ela chegou, foi quando ela chegou, ela viu de cara Gabriel ali na cama e ao lado de Gabriel um menino. Ela, rezadeira, ela, benzedeira, ela que falava umas línguas que ninguém entendia, e fazia umas orações, fazia bênção e jogava, sabe aquele alecrim, você molha na água e fica aspergindo aquele alecrim e rezando, e o menino gritando, e ela dizendo, o menino tá aqui. Mas que menino? O menino tá aqui, o Gabriel, mas e o outro menino? Só ela via, ela e Gabriel viam esse outro, que era o tal do Diego. Foi quando, então, a mãe de Gabriel falou, meu Deus, ele conversa muito no quarto como se estivesse falando com alguém. Mas quando ficou doente, ele fala desse menino, ele grita de medo. E Dona Maria Rezadeira perguntou, vocês por um acaso foram aqui no finados, agora no finados, no cemitério? Quando foi que vocês foram no cemitério? Ele, o menino, foi junto? Então, a mãe de Gabriel falou, olha, nós estivemos sim. Ficamos, olha, pelo menos umas 2 horas orando, rezando no túmulo da minha mãe. E o menino, ele ficou andando lá no cemitério. Vamos esperar ele acordar. Ele vai ter que explicar o que fez lá no cemitério, porque alguma coisa ele fez. O menino tá aqui, ó. Mas não tem ninguém, tem. Vocês não estão vendo, mas eu tô vendo. Tem um menino aqui do lado dele. Ele vai ter que explicar o que ele fez lá no cemitério. Alguma coisa ele fez lá no cemitério. Tem um espírito de um menino aqui do lado dele. Passaram-se 2 horas quando Gabriel acordou. E no que ele acordou, ele disse, tira o menino daqui! Tira esse menino daqui! Tira o Diego daqui! Aí Dona Maria Rezadeira perguntou, enfim, o que aconteceu no cemitério? O que houve lá no cemitério? Você fez alguma coisa lá no cemitério? Você pegou alguma coisa lá no cemitério?
ele olhou bem para os pais, com medo. A mãe então se adiantou e disse: filho, pode falar. Se você fez alguma coisa no cemitério, fala. Nós vamos entender. Você não vai apanhar, não. E não vai nem ficar de castigo, filho. Fala. E Dona Maria Rezadeira, do lado dele, falou pra ele: fala, filho. A sua mãe tá falando, a sua mãe tá dizendo: você não vai apanhar, não. Você não vai ficar de castigo, não. Fala o que aconteceu lá no cemitério. Enquanto teus pais, a família tava lá no túmulo, o que você fez lá no cemitério? O que aconteceu? Pai, mãe, me desculpem. Lá no dia do cemitério, eu tava correndo de túmulo em túmulo quando eu vi um túmulo cheio de brinquedo. E eu fiquei com vontade de pegar um brinquedo, mas todos eles eram grandes. Eu não tinha como carregar ele de lá. Então eu peguei o peão. Tinha um peão lá no túmulo, eu trouxe o peão. Eu queria muito um brinquedo e foi o peão que eu consegui esconder no bolso. Os pais ficaram chocados e começaram a chorar. Afinal, perceberam a importância que uma criança tem de brincar, de querer muito um brinquedo e, pior, não ter. E o pai e a mãe disseram: filho, mostre então onde está o peão. Cadê o peão que você pegou no túmulo? Cadê o peão? Dona Maria Rezadeira falou para ele dizer onde ele escondeu o peão. E ele apontou então para debaixo do colchão. E muito fraco, dormiu novamente. Os pais então afastaram ele um pouco ali e enfiaram a mão por dentro, ali debaixo do colchão, entre o estrado e o colchão. Eles enfiam e encontram realmente. Aliás, foi até a Dona Maria Rezadeira quem também estava procurando e encontrou o peão escondido debaixo da cama de Gabriel, debaixo do colchão. Dona Maria então disse: Tá aqui o problema, tá aqui o que tá provocando tudo. Vocês têm que levar o peão naquele túmulo antes que o pior aconteça. Vocês têm que levar esse peão rápido. O menino que tá lá é esse que tá aqui e tá querendo o peão dele de volta. Então, os pais de Gabriel, na hora, sem esperar, pediram se Dona Maria Rezadeira, se Dona Maria Benzedeira acompanhava eles até o cemitério. E chegando ao cemitério, foram procurar o tal túmulo de uma criança. E começaram a procurar, saíram daquele ponto do túmulo onde eles estavam. Pra onde esse menino poderia ter ido? Não poderia ter ido muito longe, não. Ou foi pra cá, ou foi pra lá. Então vamos caminhar. E de repente encontraram. Não demorou, encontraram. Avistaram um túmulo exatamente com uns brinquedos em cima dele. É lá, eu tenho certeza que é lá. E na lápide, uma criança, escrito o nome de Diego Monteiro, morto há 5 anos. Nessa hora, Dona Maria Rezadeira,
Dona Maria Benzedeira, junto com os pais, pegaram o peão Ela disse, Dona Maria falou, antes da gente devolver o peão, vamos acender uma vela. Vamos acender uma vela. Vamos rezar, pedir perdão em nome do menino de ter levado o peão embora e pedir paz e descanso ao espírito desta criança. Dona Maria explicou o que é dos mortos. Fiquem com os mortos. Permaneçam com os mortos. Então ela acendeu uma vela naquele túmulo e ela reconheceu a fotografia do menino Diego Monteiro com o menino que ela viu lá na cabeceira da cama de Gabriel. É o mesmo, olha, o menino que tá lá é esse aqui. É o menino que tá sepultado aqui, que é o peão dele de volta. Então, Dona Maria acendeu a vela e começou a rezar. E os pais de Gabriel também começaram a rezar. Quando então Dona Maria deu o sinal, podem devolver o peão. E os pais então pegam o peão e colocam no meio do túmulo, entre os brinquedos que ali estavam. Nessa hora, como se um raio, como se um estalo, atingiu o túmulo. Quando já estavam indo embora, viram o administrador do cemitério, o Sr. Wilson, e contaram aquilo que tinham vivido. Se o Sr. Wilson conhecia alguma história parecida, e aí ele contou exatamente a história de Diego, que brincando se afogou, deixando os pais desolados. Eles se mudaram e só voltavam uma vez por ano ao túmulo para deixar presentes para o menino. Voltavam no aniversário do menino, só no aniversário. Seu Wilson sabia de muitas histórias que acontecia naquele cemitério. Mas a do menino Diego foi algo inusitado. Dona Maria era rezadeira, benzedeira, conhecida na época. E falou para os pais de Gabriel, vão para casa. Ele vai se recuperar. Assim sendo, Gabriel, quando acordou, foi assim de imediato, começou a melhorar. Até ficar bom, até ficar saudável. E essa história é muito conhecida na cidade de São José de Ubá, no pequeno patrimônio, no pequeno cemitério de São José de Ubá. A história do menino e o peão.